Seja muito bem-vindo a mais uma série em nosso canal. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo, interaja conosco nos comentários, visite a nossa página no Facebook. Tem um link na descrição do vídeo. Que Deus possa falar ao seu coração. Deus abençoe você. Mais uma vez, estaremos falando sobre um profeta da Bíblia. Nós já falamos sobre alguns profetas e hoje é sobre o profeta Jeremias, um profeta muito conhecido. O profeta Jeremias, ele é um contemporâneo do profeta Isaías, profeta de uma linhagem sacerdotal, de uma linhagem com cunho, vamos dizer assim, numa linguagem bem simples. Um profeta com um pedigree cristão, teológico, conhecimento, mas, acima de tudo, um homem temente a Deus, um homem eficiente, que se identificava com o pecado do povo, mesmo ele sendo muito novo, mesmo ele sendo muito jovem. Ele já percebia que o povo estava em pecado. É muito comum a gente ouvir de pessoas mais novas, de jovens, uma desculpa para não fazer a obra do Senhor, dizer, sou novo demais, sou muito jovem, ou então se arrumar uma desculpa para a juventude, por que a juventude faz ou não faz a obra de Deus. Alguns dizem, porque são muito novos, outros dizem, porque são destrambelhados, enfim, se inventa uma série de desculpas. Mas a gente vê que quando a pessoa ele tem o DNA de Deus, quando ele tem o pedigree de Deus, tem a identidade de Deus, ele é diferente. E Jeremias, o chamado profeta chorão, profeta das lamentações, até porque ele tem esse livro aqui de Jeremias, e em seguida nós temos Lamentações de Jeremias. Ele foi chamado muito novo, muito jovem ainda para ter esse ministério profético. Porque Deus não olha igual o ser humano. O ser humano olha se o cara é muito... Alguns preferem o mais jovem, outros preferem o mais velho. Tem mais experiência, então vou esperar envelhecer mais, vou pegar um mais velho. E outros precipitam e pegam um muito novo, imaturo. Então, um chamado de Deus é uma coisa muito séria. Pode detonar uma pessoa, é uma grande bênção, mas pode também detonar a vida de uma pessoa para o resto da vida, estragar um ministério, estragar um chamado. A pessoa, às vezes, até perder a salvação, se não tiver uma estrutura, não tiver uma base. O livro de Jeremias, ele começa assim: a palavra de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até um 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que se formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e constituí profeta às nações. Então ele disse: eu, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás.
Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha que não te constitui, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amados, a gente sabe que o profeta Jeremias, ele quando foi chamado por Deus, ele chama Jeremias porque viu Jeremias uma pessoa segundo o seu coração. Deus não estava olhando para a idade. Se a gente for olhar para a idade, poxa, Deus chamou Abraão numa idade avançadíssima. Abraão já era muito velho. E Deus chama outros para reis muito novos. E Deus chama pessoas assim que o ser humano, ele questiona, ele não escolheria, não chamaria. Mas Deus chama, é Deus que escolheu. Deus escolheu você, Deus escolheu outros, Deus escolheu Jeremias. Deus nos escolhe do jeito que nós somos, da maneira que nós somos. Aí se questiona, mas será que vai dar alguma coisa? Mas será que vai fazer direito? Amados, esquece isso. Isso é com Deus. Se Deus chama, Deus capacita. Se fala, não sabe falar, Deus põe fogo na língua, na boca, ensina a falar. E Deus chama o profeta Jeremias, e ele foi chamado para um ministério de oposição. É fácil. Você, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade evangélica, numa cidade com muitos crentes, você, minha igreja, o que nós estamos fazendo, olha a grande obra. É fácil, uma multidão ali junto, colaborando financeiramente, não falta nada, pessoas para fazer tudo, para trabalhar. Isso é muito bom, é muito bom. E como eu falei, a pessoa até se exalta. Olha como crescemos, olha como somos ricos e poderosos. Olha, não nos falta nada, não falta gente. Olha quanta gente no louvor, nisso, naquilo. Amados, eu quero ver você ser chamado para um ministério de oposição. O ministério de oposição é um ministério que ele ultrapassa a barreira transcultural. O que é barreira transcultural? A barreira transcultural é a diferença que existe de etnias. Por exemplo, no Brasil, nós temos estados totalmente diferentes uns dos outros. Nós temos estados maiores que muitos países. Aqui o Rio Grande do Sul, por exemplo, dá 2 Uruguai territorialmente. Lá tem 3 milhões e poucos habitantes. Aqui, só a região aqui metropolitana tem em torno de quase 8 milhões. Deve ter uns 12 milhões. Nessa região de serra, isso daqui dá uns 8 por aí. Ao todo deve dar isso, uns 12 milhões. O Uruguai tem 3 e pouco e é um país. Então, quando você sai e vai para um país desse, diferente, ou que você vem de um estado aberto, onde tem muitos crentes, tem lugar no Brasil que 30%, 40% são evangélicos, conhecem a palavra de Deus. Mas tem estados, aqui como no Rio Grande do Sul, onde o evangelho tem que ser pregado, é um campo missionário. Por quê? Por causa das etnias diferentes, por causa dos costumes diferentes e por causa da oposição. Há muitas religiões, há muitas crenças, muitas coisas, não vou relatar aqui, que faz com que isso tudo vire oposição. E de repente você chega com
um costume, uma palavra, com aquilo que você aprendeu durante anos e anos e anos, num outro lugar, que era a tua zona de conforto, onde tudo bombava, e vem para um lugar diferente, você enfrenta a oposição. E também quando você fala a verdade, você enfrenta a oposição. As pessoas não gostam muito de ouvir a verdade, e querem muito facilidade. Mas quando é para se opor a alguma coisa, é para falar que não está gostando disso, daquilo, é difícil. E esse profeta, ele foi chamado para o evangelho de oposição. Uma outra coisa, ele não pôde casar, ele não teve assim o prazer na sua vida de ter uma esposa, ter sua casa, ter seus filhos. Ele viveu todo o seu tempo na solidão, sem as alegrias de uma família e do amor de uma outra pessoa. Ele foi um homem chamado por Deus. Ele escolheu viver em solidão, escolheu ser usado inteiramente por Deus e para a obra de Deus. Uma outra característica desse profeta, ele foi espancado com tudo isso. Ele foi espancado e aprisionado e em um tronco, amarraram ele num tronco. Por que eles fizeram isso? É porque ele foi publicamente envergonhado a fim de poder retratar o julgamento que viria a Israel, que ia acontecer a Israel. Ou seja, o profeta ele começa a falar que se Israel não se convertesse de seu pecado, não mudasse a sua vida, o seu costume, a sua moral, ele pagaria alto preço por isso. Mas tudo isso sendo usado por Deus. Então ele foi aprisionado, colocado num calabouço, porque o que ele falava não agradava o povo. O povo existia o costume até de matar os profetas, castigar os profetas, quando a palavra não vinha de encontro à realidade deles, ao que eles queriam. Mas quando nós somos chamados por Deus para um ministério, mesmo que seja novo, né, como nesse caso aqui, não é? A gente tem que abrir mão de muita coisa, como ele abriu mão da sua juventude, ele abriu mão do seu casamento, ele abriu mão dos prazeres. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel foi cativo do rei da Babilônia, está lá em Lamentações do profeta Jeremias, diz a Bíblia que a fome, o cerco, a miséria, o rei Nabucodonosor não deixava entrar nada, nem água, nem comida, e as pessoas às vezes morriam de fome, não tinham que comer, epidemia, doença, febre, miséria, tristeza, abandono, isolamento, escravidão. Por acaso, nos dias de hoje, existe alguma diferença do que está acontecendo no mundo? Nos dias de hoje? Isso aconteceu em Israel. Então, aconteceu ali por causa da desordem e da desobediência do ser humano. Eles brincaram demais com Deus, zombaram demais de Deus. Então, nos dias em que nós vivemos, será que tem sido diferente? Eles zombam de Deus. Alguns perguntam, onde está o teu Deus? Que não cura, que não acaba esse vírus, não faz isso, não faz aquilo. Amados, o pior pecado que existe na humanidade é essa pergunta. Essa pergunta, ela vem do fundo do abismo. Ela vem do fundo do fogo eterno, vem lá do inferno, porque é uma afronta direto a Deus. É como se dissesse, a pergunta é indireta. Na verdade, a pessoa está falando para Deus, Deus, tu não presta para nada, tu não cura isso aí. Aí eles amenizam um pouco e perguntam assim, onde está o teu Deus? Que você falava que curava e que não cura.
Muitas vezes Israel caiu nessa armadilha e sofreu terríveis punições. E aqui aconteceu assim: puniram o profeta, jogaram o profeta no calabouço. O profeta teve uma vida de isolamento, de humilhação, uma vida de renúncia, até de mulher, de casamento, de tanta coisa, de conforto. Ele, quando o povo foi cativo, ele narra os acontecimentos que os corpos, eles jaziam nas praças, ficavam como esqueleto, pessoas até devorando, praticando canibalismo de tanta fome. E esse profeta, ele ali no meio, ele ali junto, e não negou a Deus, ele não negou a fé. Nos dias de hoje, que mensagem nós tiramos desse texto? Tem gente que nega a fé porque acha que não tem oportunidade dentro da igreja. Tem gente que nega a fé porque acha que o outro é mais bem agradado do que ele, porque ele não é muito aceito. Umas coisas assim loucas, umas coisas sem sentido, sem lógica. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é chamado desde menino, desde criança. Ele mesmo fala: eu ainda sou uma criança, muito novo. Aí Deus fala: não diga que tu é uma criança, porque antes de te formasse no ventre da tua mãe eu te escolhi. Então Deus chamou o profeta Jeremias no ventre da mãe. Chamou muito menino ainda. Era muito criança. E começou a usar. E disse: olha, eu te coloquei para você ser uma oposição ao pecado. Não importa se é rei, se é sacerdote, se é religioso, a quem quer que seja. Todo aquele que se levantar contra Deus, contra os filhos de Deus, o homem e a mulher de Deus, não fica calado. Ele sempre tem uma palavra. Eu não sei como você tem se comportado nesses dias, quando alguém te afronta e diz assim: olha, onde está o teu Deus que você falou que curava, que fazia isso, que fazia aquilo? Como você tem se comportado? Será que você tem ficado quieto? Ter baixado a cabeça para o espírito do anticristo? É o que fala? É verdade, é isso aí. Quem fala assim tem o espírito do anticristo, do falso profeta, espírito da besta, da antiga serpente chamada diabo. Mas Deus, Ele conta comigo, e conta com você, conta com o seu povo, para tocar a trombeta, para não baixar a cabeça. Não é para sair por aí discutindo, debatendo, brigando com pessoas, mas é para, na hora de defender a obra de Deus, defender o cristão, se possível for, sofrer até os castigos, as prisões, até doar a sua própria vida, sofrer as privações, mas nunca negar a fé. Por favor, não negue a tua fé, não negocie a tua fé, não venda a tua fé. Faça como o profeta Jeremias e tenha o profeta como lição de fé, como lição de chamado, como um homem, uma mulher de Deus realmente deve ser. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Pai, eu louvo o teu nome, Senhor. E te peço que o Senhor, nesses dias, o Senhor levante homens com essa paciência, com esse chamado, para suportar as cargas, as críticas de um povo corrompido e destruído pelo pecado, onde grandes e pequenos têm sido castigados duramente. E eu creio que esse vírus é por causa do teu juízo, Senhor. Ó Pai, que eles venham se arrepender de seus pecados, que eles venham pedir perdão dos seus pecados, reconhecer a sua miséria humana e espiritual. Ó Deus Santo, eu entrego essas vidas
e que cada afastado dos teus caminhos, cada um que te conheceu e que um dia, Senhor, voltou, Senhor, ao antigo vômito, Senhor. Ó Deus Santo, que eles consigam voltarem para Jesus, consigam entender que sem Ti não há salvação, sem Ti não há restauração, e que eles aceitem, como diz o profeta Jeremias, o renovo que brotou da terra, o Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, eu abençoo cada um que me ouve, em nome de Jesus. Amém e amém.